Nós estamos reservando um tempo para pensarmos sobre a família. E diante de tudo aquilo que nós já ouvimos, é importante que sempre perguntemos a nós mesmos: o que isso tem a ver comigo? Qual é o meu compromisso em relação ao que eu estou ouvindo? Qual é o papel que eu tenho que desempenhar? O que Deus quer que eu faça? Porque se nós não nos fizermos essas perguntas, não fizermos essas reflexões e promovermos alterações, então será de muita valia. E então nós estamos aí a cada domingo refletindo sobre uma área da família. E hoje eu quero pensar um pouco sobre os filhos. Para isso eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, uma carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13. Nós vamos fazer a leitura de 2 textos. Romanos capítulo 13, versos 1 a 4. Vocês podem começar a leitura, o primeiro verso, depois lerei o segundo, e assim nós vamos, versos 1 a 4. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Pois é serva de Deus para o seu bem, mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Agora vamos para o texto de 1 Pedro, primeira carta de Pedro, versos 13 a 15. Novamente vocês podem começar. 1 Pedro 2, 13 a 15. Seja abundantes ou enviados para que praticam, honrados praticam o bem. Porque assim é Deus que fazem bem, talvez a boca a ignorância dos homens todos. Vamos orar mais uma vez, queridos. Pai amado, muito obrigado pela leitura da tua palavra. Queremos não só ouvi-la, mas internalizá-la em nossas mentes e no coração, a fim de aplicá-las na nossa vida. Queremos, Deus, entender um pouco mais o que o Senhor quer para nós, como filhos, e procurar viver nesta dimensão que o Senhor quer, a fim de agradar a Ti e sermos modelo também para aqueles que estão ao nosso redor. Que o Teu Espírito Santo tenha a liberdade de edificar as nossas vidas nessa hora, com a instrumentalização do Teu servo e da Tua palavra. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Quando nós pensamos em filhos e pais, é uma relação, principalmente nos dias de hoje, um pouco difícil de se lidar. No passado era um pouco mais fácil, porque a submissão era algo mais vivida, ou vivida com mais intensidade pelos filhos. Eu me lembro da minha época de adolescente, na minha época de junior, a posição como meu pai se colocava, né, diante de nós. Eu me lembro, por exemplo, de um caso muito típico, né? Talvez muitos já vivenciaram isso também. Quando nós estávamos diante de uma televisão, e eu e meu irmão, aquela bagunça, né? De junior, e aquele converseiro, aquela bagunça,
Meu pai simplesmente deu uma olhada para nós. Foi o suficiente para que nós silenciássemos e ficássemos ali quietinhos. Porque aquele olhar já era sinal de que nós deveríamos nos comportar. Mas hoje em dia, com o evoluir das coisas, temos enfrentado um modelo de família diferente. Um modelo onde os filhos se levantam e questionam e querem saber os porquês e por vezes se rebelar contra os seus pais. Por isso que eu entendo que nesses dias atuais, a relação de pais e filhos, surgem muitas interrogações. Se nós pensarmos, por exemplo, nos filhos, eles perguntam: o que fazer da vida? Devo fazer faculdade ou não? Qual? Como pagar? Será que os meus pais vão me ajudar? Qual é a melhor vocação? Devo me casar? Com quem? Que maneira? Onde morar? São várias perguntas que os nossos filhos fazem. Como aguentar os meus pais? Como entendê-los? Os pais, por sua vez, também têm as suas indagações. Como melhor orientar os filhos sobre decisões importantes a serem tomadas? Até que ponto devemos interferir na vida dele ou dela? Talvez essa seja uma pergunta que você, pai, já fez alguma vez. Até que ponto eu tenho o direito ou eu devo me envolver na vida dele ou dela? Qual é o direito que temos como pais de nos envolver no namoro dos nossos filhos ou no noivado dos nossos filhos? Isso é algo da total escolha e direito dele, ou nós temos alguma interferência nisso? Até que ponto nós devemos nos envolver com os negócios dos nossos filhos, mesmo depois deles deixarem a casa? Essas e outras perguntas provavelmente passam pela sua cabeça como pai e também como filhos. Mas eu começo por dizer que os pais têm um papel importantíssimo na preparação dos filhos. O que eu percebo na vida de muitos pais é que geralmente têm deixado de lado o seu papel de atuação na vida dos filhos. E eu entendo que os pais têm um papel importantíssimo na preparação dos filhos para o futuro. E os pais que estão aqui a me ouvir, não abram mão desse direito e desse dever que cabe a vocês, pais. Independente da época em que estamos, independente da cultura em que estamos vivendo, independente da liberdade com que os nossos filhos têm se colocado, vocês, pais, precisam exercer o papel de influência, de autoridade na casa de vocês. Não abram mão desse papel. Percebemos que alguns pais abrem mão disso. Para não se desgastar, para não se indispor com o filho, para não criar aí uma inimizade, procuram se distanciar e deixar que o filho ande por onde quer e faça aquilo que bem entenda. Mas não é bem isso que devemos fazer. Mas nessa noite eu não quero me preocupar muito com os pais, eu quero me dirigir mais aos filhos, pensando de que maneira vocês, filhos, podem cooperar nessa relação de pais e filhos. No próximo domingo, então, nos voltarmos mais para os pais e pensarmos, então, qual é o papel dos pais quanto aos valores que devem ser transmitidos aos filhos. Pensando, então, nesses filhos, nós escolhemos esses textos porque eles nos falam, e nos falam principalmente sobre a obediência às autoridades civis. Você viu aqui no texto, na leitura que fizemos, dos governantes, das autoridades que são colocadas por Deus. A obediência, o respeito que devemos a essas autoridades, porque são autoridades colocadas pelo Senhor, autoridades civis que governam o nosso país. Mas os princípios que aqui estão aplicam-se também à autoridade dos pais. Portanto, é de grande valia meditarmos um pouco sobre essa questão. Pensando assim, qual é a responsabilidade dos subordinados? Ou, dito de outra maneira, como os filhos podem facilitar a atuação dos pais?
se estamos dizendo de que é importante os pais atuarem como líderes da casa, como pais, como autoridade, se nós estamos dizendo que